Amém, todos os do Senhor, amém? Amém. Glória seja Deus. Amém, irmão Tiago. Vem cá, Tiago. Vamos lá, você um pouquinho. Aleluia. Vamos ao caminho em nome de Jesus. Aleluia. Peço aos irmãos que me ajudem, amém, irmãos? Não louvor do Márcio. A tua palavra se fundir, amém? Amém, irmãos? Amém para a igreja da paz do Senhor, amém? Vamos louvar em nome de Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, a eu apelar a ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes não são de ladrão. As tuas asas me fazem uma prenda ao teu baixo. Vida a ti não estarei. Eu não confesso aos irmãos que eu gosto muito de ministrar a palavra. Mas quando eu cheguei aqui, irmãos, diante de Deus, o Senhor pôs uma palavra no meu coração. E depois Ele confirmou a irmã Márcia, quando Ele falou do pai dela. Quando ela chamou alguma outra irmã para o pai. Então eu gostaria de lembrar com os irmãos em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Eu serei breve nessa oportunidade. 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Oh Senhor, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a glória, toda a honra seja dada a Deus. Por mais uma noite na sua presença. Glória a Deus. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quero ler alguns versículos. Eu quero ler a partir do versículo 20 com os irmãos. E está escrito assim a palavra do Senhor. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade,
fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, terem ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora os admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, pode sermos apresentado a César, e esse Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar uma ida. Quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Temendo me dar em algum rochedo, lançaram na popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, pula aí para o versículo 34. Poder 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. Amém, irmãos? Amém. Agora vocês estão no som. Glória a Deus. Olha! Glória a Deus. Deu alguém aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Santo Deus, é Deus Pai, Deus querido. Está aí, Senhor, a tua palavra, ó Senhor, pois meu coração, Pai, ao entrar na tua casa. Glória a Deus. Eu te peço discernimento, sabedoria, para transmitir, assim como o Senhor pôs no meu coração, Pai. Eu te peço por cada um aqui presente, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada coração esteja aberto para receber a tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Visite também aqueles que não podemos estar aqui nesta noite. Cobre eles com teu sangue e os abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo, do seu ministério. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração
Está aqui no versículo 35, mas eu li o restante dos versículos anteriores para que tenhamos um pouco mais de entendimento. O versículo 35 diz assim: e havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. A Bíblia Sagrada diz que por causa da palavra de Deus na vida do apóstolo São Paulo, ele foi preso. Antes disso, ele foi acusado injustamente por várias situações, mas a verdade é que ele foi preso porque ele pregava o Evangelho, ele obedecia a palavra de Deus. E é assim que acontece na vida de quem é obediente. O diabo está aí para tentar para as nossas vidas, mas Deus falou com o apóstolo Paulo que ele teria que ser apresentado a César. Logo quando o apóstolo começou a receber as acusações pelos judeus, ele apelou para um direito que ele tinha, por ser um cidadão romano também. Aleluia. Ele pediu que ele queria ser apresentado a César para ele ter um julgamento justo. E então ele foi em um navio, e esse navio, ele passou por uma tempestade, por uma situação muito difícil ali. Havia com o apóstolo São Paulo 276 almas, a maioria prisioneiros também que estavam sendo levados. E diante daquela situação, irmãos, o mar agitado, as pessoas desesperadas, até os marinheiros também queriam fugir, queriam se jogar no mar, para quem sabe escapar em vida. Mas Deus prometeu ao apóstolo São Paulo que ninguém iria morrer. Aleluia. E foi dito aqui que quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre, porque Deus ele não pode mentir. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é justamente sobre o versículo 35. E quando eu leio essa palavra, eu me sinto envergonhado diante do Senhor. Eu sinto vergonha na presença de Deus quando eu leio não só essa passagem, mas várias passagens na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que o navio estava no meio de uma tempestade. O navio estava sendo chacoalhado de um lugar para outro. As pessoas desesperadas. E o apóstolo São Paulo chegou a dizer que todo mundo ali perdeu a esperança de serem salvos. Tamanho era a tempestade que eles estavam passando. Já havia passado 14 dias e Paulo relata que nem sol, nem o azul do céu. O céu estava coberto com as nuvens e muita chuva. E o apóstolo São Paulo, irmãos, nesse versículo 35, ele conseguiu lembrar de Deus, não apenas pela situação que ele estava passando. Ele exaltou aqueles homens a que se alimentassem, porque eles se achavam fracos. Eles precisavam de força para poder nadar e chegar até a ilha. E quando o apóstolo Paulo apresenta ali aquele alimento, ele faz uma oração ao Senhor. A Bíblia diz que ele pegou o pão e agradeceu a Deus pelo aquele alimento. E é aqui que eu quero meditar com os irmãos sobre gratidão. O apóstolo Paulo, imagina
você uma tempestade, um navio sendo jogado de um lado para o outro, as pessoas sendo chapaladas, segurando em cordas, em pau, para não ser arremessada no mar. E no meio de tudo isso, o apóstolo São Paulo conseguiu encontrar um momento para agradecer a Deus pelo alimento. E quando eu digo aos irmãos que eu me sinto envergonhado, é porque muitas das vezes, quando eu sento, irmã Rosana, para me alimentar, eu esqueço de agradecer a Deus. Nós esquecemos de agradecer a Deus pelo alimento. Às vezes a gente desagrada o coração de Deus com coisas mínimas que a gente deixa de fazer ou que a gente faz. Quantas vezes eu e você sentamos pela manhã, acordamos, levantamos a nossa cama, esquecemos de cumprimentar a Deus, nos esquecemos de orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta oportunidade. O salmista Davi disse: olha, eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor nos sustentou. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos nem aqui. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos ensina a sermos gratos a Deus por tudo. O apóstolo Paulo, ele ensinou isso. Depois dessa situação, quando ele escreve as suas cartas, ele escreve e diz: em tudo dá graças a Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Eu queria que você olhasse para a sua vida e se perguntasse se você tem sido grato a Deus. Eu queria que você fosse sincero com você e olhasse para o seu coração e veja se você tem sido agradecido a Deus pelas coisas que tem acontecido na sua vida, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na sua vida. Eu falo sempre e eu não me canso de falar isso, irmãos. A gente quer muito que Deus nos abençoe. A gente quer muito que Deus ouça a nossa oração, quer que Deus nos responda. Mas a gente não consegue nem agradecer pelo alimento que a gente come. O salmista Davi, ele era um homem rico. Era ou não era? Era ou não era, irmãos? Davi não era rico? Davi tinha muita riqueza, irmãos. Davi, ele tinha condições para construir o templo. O templo que Deus ordenou que Salomão construísse. Ele tinha condições para isso. Mas Deus queria que Salomão fizesse. Quando Davi morreu, Davi já havia deixado uma grande quantidade de dinheiro, de ouro, de prata para seu filho. E Deus só fez acrescentar mais à riqueza que Salomão tinha. E o que me chama a atenção é que Davi, ele ora ao Senhor dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele não tinha sua confiança na sua riqueza, como muitos aí fora costumam dizer que o Deus dele é o dinheiro. Muitas das vezes, até os cristãos, não todos, é claro, mas alguns, quando tem uma condiçãozinha elevada, não confia mais em Deus. A confiança dele é o dinheiro. Se tirar o dinheiro dele, ele entra em desespero, quer se matar. Mas o salmista Davi, ele nos ensina também sobre a gratidão que nós devemos ter diante do Senhor. Ele disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu me lembro também quando Jesus curou aqueles 10 leprosos. A Bíblia Sagrada diz que dos 10, só um voltou para agradecer. Aleluia!
Uma vez eu ouvi aqui um irmão pregar, tem muito tempo, convidado pelo pastor, e ele pregou algo aqui sobre essa passagem dos 10 leprosos. E eu, no meu coração, eu discordei. Depois, analisando a palavra, eu discordei, porque se a gente vê o que Jesus perguntou para ele, para os discípulos, aquilo que foi ministrado tinha até fundamento, porque era uma questão da lei de Moisés. E a pessoa, quando era curada ou recebia uma bênção da parte do Senhor, ele teria que se apresentar ao sacerdote para fazer ali a sua oferta de agradecimento. Mas um daqueles leprosos, quando volta, quando ele percebe que ele já estava curado, ele volta imediatamente para agradecer a Jesus. E quando Jesus ele olha para aquele leproso, que agora já estava limpo, ele pergunta aos discípulos: não foram 10 os leprosos? E alguém responde para ele assim: mas só esse voltou para agradecer. E é assim, irmãos, infelizmente todos os dias acontece na nossa vida. A gente esquece de agradecer a Deus por algo que Ele fez na nossa vida. Às vezes você fica esperando Deus fazer algo grande para que você seja grato. E Deus ele quer que você seja grato a Ele pelas coisas mínimas que Ele tem feito. Porque Ele disse que nós temos que ser fiéis no pouco, e sobre o muito Ele nos colocará. E se de repente você fica só esperando que Deus faça algo grande, para que você demonstre ao Senhor a sua gratidão, talvez você nunca venha ter essa oportunidade. Porque Deus está esperando que o nosso coração seja agradecido a Ele. Então que nessa noite, nós possamos ser agradecidos a Deus por tudo. Aleluia. Porque quando eu começo a meditar nessa palavra, eu fico com vergonha, mas eu falo assim, sem hipocrisia, eu fico com vergonha do Senhor. Porque eu lembro alguns momentos que eu paro para me alimentar, e eu não me lembro de agradecer a Deus, só vou me lembrar depois. Talvez tenha situação na minha, na sua vida que ainda não mudou por causa disso. São muitos pensamentos, muitas perguntas, o porquê disso ou daquilo que está acontecendo na sua vida, na minha vida. E a gente fica preso a muitas dúvidas, a muitas perguntas, a muitos questionamentos. E acabamos esquecendo de pôr em prática aquilo que nós já temos, aquilo que a gente já aprendeu com Deus. Aleluia. Então que nessa noite, eu e você, irmãos, sejamos mais agradecidos a Deus pela água, pelo ar que nós respiramos, pelo alimento, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pela nossa família, pelos livramentos, por tudo mais que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém, irmãos? Aleluia. Se você meditar depois na sua casa, nessa passagem, você vai entender melhor o que eu estou ministrando aqui nessa noite. Porque o que me chama a atenção aqui na vida de Paulo, não é só a questão dele ter agradecido a Deus, a questão é que ele estava passando por uma situação, irmãos, que na vida de alguns de nós não havia espaço na nossa mente para se livrar de agradecer a Deus por uma simples refeição. Estava todo mundo fraco, todo mundo debilitado, o negócio era pegar aquele alimento e comer logo. Mas não, ele antes de se alimentar, ele apresenta ao Senhor e agradece a Deus por aquele alimento. Ele fez isso porque isso é um ensinamento de Jesus Cristo. Todas as vezes que o Senhor ia se alimentar e alimentar os seus discípulos e a multidão que o seguia, antes ele sempre agradecia a Deus. Ele dava graças a Deus por aquele alimento. Talvez tenha sido por isso que Deus o capacitou para alimentar mais de 5.000 pessoas com apenas
5 pães e 2 peixinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Até aqui a ajuda do Senhor. Deus me deixa a você a casa dos olhos, ao nome de Jesus.